Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Fique Bem pelo Mundo ou Feeling Well Everywhere. Hoje é um dia muito especial porque eu quero compartilhar com vocês algo que está aqui no meu coração e que para mim significa uma realização. Um dia ele foi um sonho e se tornou um desafio, afinal levou muito mais tempo para finalizar do que eu imaginava que levaria. E hoje ele é uma realidade. É o meu livro, meu primeiro livro, A Light for Your Life. Fica comigo que eu vou te contar tudo de como é que foi escrever esse livro em inglês. Por que escrever um livro, né? Você deve estar se perguntando, e muitas pessoas já me perguntaram isso também. Existe aquela máxima de que você só vive de verdade quando você nasce, escreve um livro, planta uma árvore e tem um filho, né? Então eu já tinha tido filhos, eu já tinha plantado árvore e faltava eu escrever um livro. Mas é brincadeira. Esse livro surgiu porque, na verdade, eu sempre gostei de escrever. A disciplina de português, as aulas de redação sempre me encantaram muito. Então eu sempre fiz a faculdade de publicidade. Por quê? Porque eu adorava escrever, adorava criar coisas. E aí, celebrando 15 anos de carreira, 15 anos de Fique Bem Coaching, eu decidi que não podia escapar desse ano, não podia escapar de 2024, que o livro foi finalizado em 2024. E o que aconteceu durante esses 15 anos, onde eu treinei muita gente, dei palestras, aplicamos diversos cursos, enfim, foram tantas pessoas e tantas histórias incríveis, histórias de superação, né? Conhecimento que foi compartilhado, momentos de graça. Vocês não têm ideia do que é você se tornar cúmplice de uma pessoa para o desenvolvimento dela, para a transformação pessoal e profissional dela. São momentos assim de encantamento. Eu posso dizer que durante o processo as pessoas acabam vivendo, né, certos milagres. Por quê? Porque elas começam a perceber os sinais que são enviados por Deus, os sinais que o universo traz para a gente. E isso tudo faz com que uma fé se amplie, um crescimento exponencial acabe acontecendo e uma transformação muito forte. Então eu decidi que a gente tinha que compartilhar isso. Por isso eu selecionei, que são 15 capítulos, são 15 histórias que vão contar um pouco do que é, né? Do que existe de maravilhoso nessa vida, o quanto as histórias dos outros podem inspirar você a perceber que você também tem uma linda história para contar. O livro traz 15 capítulos, onde eu compartilho histórias de superação pessoais e também histórias inspiradoras de pessoas que passaram pela minha vida, né? Os capítulos iniciais, eles vão contar muito sobre o início de vida da Fabiana. Quem era a Fabiana antes de ser coach e mentora? E, além disso, eu selecionei algumas histórias que com certeza vão estar inspirando você, né? A cada capítulo você vai perceber, você vai conseguir se identificar com os personagens. Sim, porque eu criei personagens. É claro que eu ocultei a identidade de todas as pessoas, mas as histórias que eu compartilho lá, o início, o que acontece durante e o final, né, daquele capítulo na vida daquela pessoa, com certeza vai estar de alguma maneira tocando você. E a cada capítulo eu trago dicas e também várias ações, né? Porque um coach de verdade, um mentor, a gente está sempre querendo que as pessoas entrem em ação. Então vai ter um to-do, vai ter o que fazer a cada final de capítulo também. A cada capítulo você vai perceber que existe uma frase de abertura com uma imagem que retrata um pouco do é uma ligação pessoal, entende? É uma ligação do desenho do que vai estar se tratando aquele capítulo. E vocês vão perceber que tanto a capa do livro quanto as imagens que tem a cada capítulo, eles foram criados por uma designer especialíssima, minha amiga Bruna De Luca, que conseguiu fazer a leitura, ela leu o livro e ela conseguiu captar de verdade o que cada uma das histórias tinha para compartilhar, porque são pessoas, as histórias são de pessoas normais, como eu, como você, mas que passaram por alguma situação, que estavam clamando por mudanças, que queriam mudar o seu mindset, a sua visão de vida,
e que buscaram a ajuda do coaching para então se desenvolver e se transformar. Como eu falei para vocês, eu sempre gostei muito de escrever. As aulas de redação, elas eram um prazer para mim. E a vontade de escrever um livro, ela foi despertada em 2012, quando eu estava em Nova York fazendo um curso. Só que aquela coisa, né, te dá o despertar, mas tu sempre engaveta projetos, né? Eu não sei se isso acontece com você também. E aí em 2018, mais especificamente em março de 2018, numa manhã de segunda-feira, com o Mauro, acho que foi no café da manhã, que eu falei para ele assim: "Meu Mauro, acho que está na hora de eu voltar com aquele projeto do livro", né. 2018 eram 9 anos já de carreira com a Fique Bem, então se eu me dedicar ao livro, em um ano eu consigo escrever, daí em 2019, quando a gente fizer 10 anos de empresa, 10 anos de carreira, quem sabe vai ser um bom momento. E aí, no mesmo dia à noite, aí é que vem a parte inacreditável, né. Naquela época a inteligência artificial não era como hoje, gente, pensa. Eu recebo um e-mail, eu sentada lá na sala, ainda trabalhando um pouquinho à noite, vejo na minha caixa de e-mails, uma mensagem da Balboa Press, que é uma editora americana, trazendo uma oportunidade, fazendo uma proposta para escrever um livro, mostrando lá várias ideias de pacote, do que eles tudo poderiam fazer para te assessorar, para te ajudar a realizar esse sonho de escrever um livro. E aí, imagina, né, o que eu fiz com esse baita sinal do universo, né? Levei ele para o Mauro, meu grande companheiro aí, e um dos meus maiores apoiadores de realização de sonhos, e ele disse assim: "Vamos, eu estou contigo, vamos escrever esse livro". E aí foi como tudo começou a acontecer, gente. Só que o livro que era para ser escrito, né, ser começado e ser finalizado em um ano, na verdade, precisou de mais tempo para chegar até o final. Ai, ai, ai. Acho que essa foi a pergunta que eu mais recebi nesse tempo. "Por que em inglês, Fabiana?", né. Tem muita gente me perguntando isso, né. E aí eu vou te dizer que, pois é, por que em inglês? Porque surgiu a oportunidade, que eu já contei para vocês, e porque eu acredito muito e ensino isso, de que a gente sempre deve fazer as coisas mais difíceis primeiro. Então, escrever em inglês era realmente um desafio. E foi isso que eu fiz. Escrevi o livro primeiro em inglês. E é verdade, já me perguntaram isso daí, tá? Se foi o Chat GPT que traduziu o livro. E aí eu vou dizer para você, não. Ó, não, pode olhar no meu olho aqui, tá? Não foi o chat que traduziu, eu não escrevi em português e daí traduzi para o inglês. Eu escrevi direto em inglês e busquei ajuda de um professor que eu escrevia os capítulos, eu escrevia as páginas, e daí nós revisávamos as páginas, né? Ele, como é americano, ele me dava umas dicas para que o leitor americano entendesse o que eu estava escrevendo. Então foi de muita utilidade, foi de muita ajuda. E é o Romeu, lá de Jaraguá, muita gente conhece ele, foi meu professor em muitos momentos. Então, só para deixar claro, tá? Não foi o Chat GPT que traduziu o livro. E vai ter em português o livro, Fabiana? Sim, já está como projeto. Vou ter um Mauro Fábio Cor para me ajudar a fazer isso. E sim, vai ter em português, a previsão é março de 2026. E dessa vez o Chat GPT vai ajudar sim, por que não? Porque quando eu comecei o livro, não existia Chat GPT. E eu escrevi ele, eu acho que é aquela coisa, Chat GPT é uma ferramenta e que deve ser usada, mas o chat não pode ficar criando tudo para você, senão não é seu. O livro, ele está disponível no site da Balboa Press, a gente vai colocar aqui o endereço para vocês, e também na Amazon, tá? E quando a gente voltar para o Brasil no final do ano, eu vou ter alguns exemplares também à disposição para quem quiser adquirir.
E qual é o melhor capítulo do livro, gente? Essa é uma pergunta muito difícil, porque são histórias inspiradoras e vocês têm que imaginar o como foi difícil para mim selecionar essas histórias. Porque pensa, foram muitas pessoas, são 15 anos de carreira, mas como a gente tem que, né, não pode ficar em cima do muro, nem na corda bamba, a gente tem que ter uma como é que é? Uma escolha. Eu elejo o último capítulo do livro, que é sobre quem pode ser luz na sua vida, como o melhor capítulo do livro, tá. Então se você até quiser começar por ele, você pode, né, porque eu acredito que a partir do momento que nós conseguimos identificar quem são as pessoas luz que fazem parte da sua vida ou que já fizeram parte, você automaticamente amplia a tua possibilidade de ser grato, a tua gratidão. E com gratidão, você realmente ameniza os teus sofrimentos, né? Com gratidão você para de sofrer. Tony Robbins fala muito disso, né? Que se a gente quiser parar de sofrer na vida, a gente precisa elevar o nosso nível de gratidão. E nesse livro eu compartilho muitas pessoas pelas quais eu considero luz na minha vida. E sem esquecer que muitas vezes é você quem é luz na vida de alguém. Como foi escrever o livro? Muitas pessoas falam que quando você quer escrever um livro, você precisa colocar esse compromisso na sua agenda, né? E eu acredito nisso. Tanto é que uma vez eu até conversei com o Charles Zimmermann, escritor jaraguaense, e eu perguntei para ele como ele fazia para escrever os livros dele. E sim, a gente precisa ter isso como parte da agenda, mas eu conto para vocês que nesses 6 anos que eu fiquei escrevendo, não foi tão simples assim. E por quê? Porque, na verdade, a Fabiana não criava tempo para se dedicar ao livro. A Fabiana se ocupava, sabe com o quê? Com o trabalho. Eu trabalhava, 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 faltava dizer assim, estava escrito na minha testa, meu nome é trabalho. Então eu sempre fui muito dedicada, né? Você sabe que eu já me assumi como workaholic em outros momentos. Então eu trabalhava tanto e tanto que faltava energia e inspiração e por que não dizer criatividade para escrever. Então eu tinha assim, ó, eu tinha momentos onde quais eram os momentos que eu mais escrevia? Nas férias, quando chegava janeiro, quando né, o movimento do trabalho ainda não estava tão alto, normalmente era quando eu me dedicava. Eu costumava tirar também algumas sextas-feiras por períodos. Quando eu fiz aula, eu não fiz aula o tempo inteiro, eu fiz aula por 1 ano. Então eu pegava as sextas-feiras para me dedicar ao livro, só que nem toda sexta eu levava conteúdo novo para a aula. Então isso começou a gerar um desgaste, uma pressão muito grande. E aí, quando foi que eu deslanchei? Foi em 2024, quando eu comecei a olhar mais para mim, a perceber que a vida não era só trabalho e de que se eu criasse, se eu realmente desejasse finalizar esse livro, eu ia receber do universo o tempo certo para fazer ele acontecer. E foi isso que aconteceu em 2024. Por isso que hoje a Light for Your Life é uma realidade. Esse é o livro, né, A Light for Your Life, quando for em português, ele vai ser uma luz para a sua vida. Então, em breve você vai ter ele, né, ele à sua disposição, se você não quiser ler ele em inglês, tá? E eu espero que você goste. Eu tô louca, né? Já tem pessoas que já estão com ele, já estão lendo. Eu tô louca para receber os feedbacks, para saber qual é o capítulo que você também mais gostou, qual foi a história que te inspirou. Assim como eu já recebi que o senhor Silva, no capítulo 7, se eu não me engano, que são Mindful Shoes, a pessoa ficou muito surpreendida quando soube que pela primeira vez na vida ele estava sentindo o vento no rosto, o vento da praia, o vento do oceano, ao estar se deliciando com uma cervejinha nas mãos. Então, assim, eu espero que aconteça o mesmo com você, tá bom?
Fica bem, fica com Deus. Esse foi mais um vídeo do Fique Bem Pelo Mundo, do Feeling Well Everywhere. Espero que você tenha gostado. Eu aguardo você com seus comentários e espero você no próximo vídeo. Até mais!